Forças terrestres do exército de Israel cruzaram a fronteira e estão operando no sul do Líbano neste momento. E tem mais: o Mossad e forças especiais israelenses operaram dentro do Irã, no coração do Irã, não do ar, não do chão. Israel está literalmente em todo lugar, inclusive dentro do próprio Irã. E Trump perguntaram para ele quem controla o Irã agora, e sabe o que ele respondeu? Vocês vão descobrir em breve. Pensa no peso dessas palavras, meus amigos. O presidente dos Estados Unidos, no meio de uma guerra, se recusa a dizer quem manda no Irã. Porque quem manda no Irã, logo logo iremos saber. E diz que você vai descobrir em breve. Isso pode significar muita coisa e nenhuma delas é boa para o regime iraniano. Eu sou o Davi Almescani, estou aqui nas montanhas da Judéia. Hoje é 3 de março de 2026, o quarto dia da guerra. E o que eu vou te contar agora é o que aconteceu nas últimas horas, desde a nossa última live até este horário, tá? 12h55, horário de Israel. Tudo verificado, como eu já falei, fontes em hebraico, árabe, persa e inglês. Então se inscreva no canal se não é inscrito no canal, ativa o sininho e fica comigo. Então vamos começar. O ministro da Defesa de Israel, o nome dele é Israel Katz, tá? O nome do ministro da Defesa é Israel Katz. O premier Netanyahu e ele autorizaram o exército de Israel a avançar e tomar posições de controle no território libanês. As palavras deles foram o seguinte: cortamos a cabeça do povo iraniano e agora estamos esmagando e cortando os tentáculos. Mas por que agora? A resposta veio de um oficial militar sênior. O exército de Israel identificou que a força Redouan do Hezbollah estava tentando se aproximar da fronteira. A força Redouan, a unidade de elite, os comandos do Hezbollah, os caras que treinam há anos para invadir a Galileia e a cidade de Naaria. Lembra que eles tinham um plano para conquistar a cidade de Naaria? Pois bem, é exatamente essa força Redouan e esse é o motivo do exército ter entrado mais fundo dentro do Líbano e provavelmente iremos mais fundo até o rio Litani. Israel não esperou dessa vez, entrou primeiro. Soldados da divisão 91 estão operando neste exato momento dentro do território libanês, posicionados em pontos estratégicos perto da fronteira. O exército libanês abandonou as suas posições. Tem uma imagem aqui do exército abandonando as posições na linha azul e recuou para os vilarejos. Os soldados libaneses fugiram quando viram os blindados israelenses avançando. E isso não é coincidência. O Hezbollah cometeu o erro mais caro da história dele, quando atacou Israel na segunda-feira de madrugada. Ele deu a Israel o pretexto legal e operacional perfeito para fazer o que Israel já queria fazer há meses: ocupar posições dominantes no sul do Líbano e destruir a infraestrutura terrorista do Hezbollah de dentro, o mesmo que precisa ser feito também no Irã. O governo libanês baniu as atividades militares do Hezbollah, mandou prender os responsáveis, mas isso a gente sabe que é papel. Ninguém vai ser preso quando o próprio exército tem generais xiitas simpáticos ao próprio Hezbollah. Agora, Israel não precisa de permissão de mais ninguém, pelo menos a gente acredita que é isso, né? Ou seja, o cessar-fogo acabou oficialmente. Os americanos já disseram à MTV lá do Líbano que consideram o cessar-fogo encerrado e não vão interferir nos ataques israelenses ao Líbano. O chefe do Estado-Maior, Yal Zamir, disse o seguinte: o exército de Israel precisa de aproximadamente 20 dias para lidar com o Hezbollah. 20 dias, isso quer dizer que ele deu um prazo, isso aí é confiança operacional total nas forças de defesa de Israel. Agora vamos falar de como Israel eliminou Khamenei, tá? Isso foi divulgado agora há pouco. Os detalhes acabaram de sair, na verdade, nas últimas horas. Presta bem atenção para você entender como é que isso funcionou, né? Mais uma parte que pode provavelmente virar um filme de ação impressionante, igual a operação dos Bíperes que aconteceu contra o Hezbollah, a operação de eliminar o Nasrallah também, e agora a operação que levou à eliminação de Khamenei. O Financial Times publicou detalhes da operação. Israel hackeou quase todas as câmeras de trânsito de Teherã durante anos, silenciosamente, e usou essas câmeras para monitorar os movimentos, não de Khamenei, mas dos guarda-costas de Khamenei. Sabiam quando chegavam, quando saíam, que rota faziam.
na rua, para onde o que toda a rotina diária dos guarda-costas de Khamenei. No momento do ataque, Israel e os Estados Unidos bloquearam os serviços de celular naquela rua específica, ou seja, quem tentou ligar para os guarda-costas para avisar ouviu o sinal de ocupado enquanto as bombas caíam naquela região. Israel usou inteligência artificial e algoritmos que desenvolveu para processar quantidades enormes de dados sobre a liderança iraniana e seus movimentos. E a CIA, aqui tem um detalhe, né? Muita gente fala no Mossad, mas a CIA tinha um agente em solo, uma fonte dentro do sistema. Não foi o Mossad que tinha o agente dessa vez, foi a CIA. E essa fonte forneceu inteligência crucial. E pensa no que isso significa. Israel mostrou ao mundo que consegue monitorar a capital do inimigo por anos, hackear a infraestrutura urbana, usar inteligência artificial para processar dados, bloquear comunicações cirurgicamente e eliminar o líder supremo de um país. Isso aí é o futuro da guerra e Israel está na frente de todos os países. E sabe quem confirmou isso? O presidente do Líbano, o presidente de um país inimigo. Ele disse que a penetração da inteligência israelense no Hezbollah e no Irã é nada menos que um terremoto. Um terremoto. O presidente do Líbano admitido publicamente que Israel está presente em todos os lugares, Hezbollah, Irã e quem sabe mais em outros países aí que também são inimigos de Israel. Para quem acabou de chegar, já senta o dedo no like, se inscreva no canal se não é inscrito no canal. Se quiser comentar aqui no vídeo, precisa ser inscrito, gente, não tem o que fazer. Se inscreva, aguarde 1 hora e aí você vai conseguir comentar, discutir, falar o que você pensa. Só um segundo. Ainda tem muita coisa, gente, não sai daí. Acabou de tocar sirene, inclusive, aqui na região, só para você ficar sabendo. Tocou sirene faz mais ou menos 5 minutos, as sirenes não param, tá? Teve um pequeno intervalo durante a noite, mas depois já voltaram. Durante essa manhã já tivemos aí, em alguns lugares de Israel, várias sirenes de míssil. E olha só, e depois ele declarou que a decisão de proibir, o presidente, a decisão de proibir as atividades militares do Hezbollah é soberana e definitiva. Disse que ordenou o exército libanês a implementar a decisão em todo o Líbano. Boa sorte com isso, porque ele vai precisar, né? Ele pode implementar a decisão, mas o exército libanês não vai cumprir com essa decisão e nem o Hezbollah vai deixar que isso aconteça. Em 40 segundos, mais de 40 líderes mais importantes do Irã foram eliminados. O chefe da inteligência militar disse isso com todas as letras. Agora vamos para o que ninguém esperava. A El Arábia reportou o seguinte, citando fontes, disse que Israel realizou uma operação terrestre dentro do Irã na noite de segunda para terça-feira, ou seja, essa madrugada, enquanto todos aqui estavam dormindo, Israel estava em solo. Mossad e forças especiais do exército israelense no chão iraniano. Isso provavelmente é o Sayeret Matkal, para quem pergunta qual é a unidade que opera fora das fronteiras de Israel, longe dessa forma, Sayeret Matkal, Maglan e outras unidades especiais aí do exército israelense. Não há detalhes ainda sobre o que fizeram, mas só para pensar no que isso significa. Não são aviões dessa vez, e a milhares de metros de altura, são homens operativos dentro do Irã. E tem outro dado que poucos estão conectando. Israel atacou posições na fronteira entre o Irã e o Iraque para enfraquecer as forças da Guarda Revolucionária de Fronteiras. Tá? O Irã teria posicionado centenas de guardas nas fronteiras entre Irã e Iraque para tentar dificultar, sabe o quê? Os rebeldes curdos. E Israel foi lá e detonou essa região para abrir caminho para os rebeldes curdos iranianos entrarem no país. Ou seja, o mesmo modelo aplicado na Síria. Lembra aí como o regime de Assad caiu? O regime de Bashar al-Assad? Lembram como Israel e outros enfraqueceram as defesas e depois as forças da oposição avançaram? Lembra como eles conquistaram a Síria? Praticamente sem disparar nenhuma bala. Será que já está acontecendo a mesma coisa no Irã? Trump falou com os líderes curdos do Iraque durante a noite, por telefone, no meio de uma guerra, porque um presidente fala com líderes curdos no meio de uma guerra contra o Irã. Porque os curdos são a única força de oposição armada, lembrando, armada, porque os manifestantes não têm armas, que faz fronteira com o Irã. Se as defesas de fronteiras iranianas caem, os curdos